Pessoal, boa noite. Muito bem-vindos, amigos e amigas, de primeiro encontro, a maioria. Mas a gente sabe que está discutindo várias vezes, pode ser que seja só um encontro. Eu vou pedir licença a vocês para começar, ao invés de abordar o tema, contando uma coisa cotidiana para vocês, uma coisa que é pessoal, mas que tem tudo a ver com o assunto. Original tem a ver com o assunto. Mais do que uma alegria vir ao Algéria, depois de tanto tempo, é emocionante mesmo. Eu estava conversando com o Ricardo, tentando lembrar quantos anos que existe essa estrutura aqui. A gente não chegou muito a um consenso de quanto tempo tem isso, mas eu chuto aí que há uns 40 anos atrás eu vinha, ainda não existia grupo sequer ainda, era uma reunião numa casa de uma família, que era o Solomar e a dona Lili, é até difícil falar dos dois. Porque quando eu penso em bondade, em serenidade, em fraternidade, em acolhimento, eu lembro dos dois até hoje. Era aquela reunião prazerosa, sabe? Simples, algumas poucas pessoas em volta de uma mesa. E lá é que, não foi os primeiros contatos que eu tive com a doutrina, com o estudo da doutrina, mas foi as primeiras experiências que eu tive com os 3 pilares assim, que sustentam qualquer forma de crença, qualquer crença que você tiver, a doutrina espírita não é diferente. Foi lá que eu consegui ver como que as pessoas ganham essa docilidade por conta de uma percepção mais aprofundada da vida, como que elas ficam mais serenas. Então eu pude perceber a prática daquilo que era ensinado na figura dessas 2 pessoas saudosas, queridas. Foi onde eu vi pela primeira vez a manifestação, a comunicação de uma pessoa próxima que já tinha desencarnado, pelo do meu pai, e mais do que o conteúdo da mensagem que ele levou naquela reunião, a sensação que eu tive da certeza absoluta da fidelidade daquela pessoa que estava ali, dando um relato de como foi se encontrar do outro lado da vida. Esses 2 pilares são essenciais para qualquer crença, A gente transcender o material e ver como que aquela crença é capaz de transformar as pessoas. O outro pilar é o que a gente vai fazer agora, que é o estudo. Esses 3 pilares são essenciais. O Ricardo já adiantou uma pergunta que eu ia fazer, se tinha alguma pessoa que estava vindo pela primeira vez. Então, já vi que tem, aumentou muito a responsabilidade, espero que eu não assuste, não seja tão ruim a ponto de espantar vocês, tomara que seja bom e ter vontade de voltar. Mas eu queria saber também um outro detalhe, como é uma sexta-feira em que é dedicado a um livro que vem sendo estudado em sequência, cada última sexta-feira do mesmo capítulo, eu queria saber se quem de vocês que tem acompanhado esse estudo com frequência na sexta-feira, não precisa ser todos, mas que está vindo aí com constância. E quem está vindo na sexta, nesse estudo desse livro a primeira vez é a maioria. Então, agora eu fiquei numa dúvida terrível. Tem uma parte que está vindo pela primeira vez e uma parte pequena que repete. O resto é o quê? Esporádico, esporádico. De vez em quando vem, mas já entendi. Tá, ok. É porque eu construí a ideia do estudo de hoje bem diferente do que é normal para uma palestra pública. Fiz mais um esquema de estudo mesmo. Então nem tem muito slide, eu só deixei o texto ali como guia para vocês verem até onde eu vou avançando na conversa e não perder muito fio da meada, para eu não ter que ficar voltando toda hora e relendo. Então a ideia aqui é ir passando trecho a trecho para tentar captar essa mensagem. Por quê? A gente está tratando aqui no capítulo 50 do Caminho, Verdade e Vida de uma combinação assim que requer cuidado para ler, para estudar. Porque nós temos um livro que foi escrito em 1948, então muitas, até palavras que eram usadas na época, tem 73 anos, não são usadas mais hoje, então está fora do nosso contexto, então é preciso ter cuidado, E esse cuidado é um cuidado que cabe para qualquer leitura de texto bíblico, evangélico, Qualquer evangelho. E o próprio propósito do livro é esse. Se a gente olhar o conteúdo, a estrutura do livro, mais o que está escrito na introdução, a introdução desse livro se chama A Leitura do Texto Bíblico. Então, o propósito dele, Emmanuel, associado ao Chico, que foi o médium que serviu de meio para que a obra chegasse até nós,
estavam pegando um trecho do Evangelho, nesse caso aqui, essa é a combinação perigosa que eu falei, é Paulo, que é outra sumidade assim, na capacidade de ser sucinto, de colocar numa frase uma mensagem gigantesca, né, que é o exemplo aqui. Então essa combinação toda requer cuidado, a gente tem que aprofundar no texto com carinho, né, com muita cautela. E se a gente levar em conta que o texto bíblico, seja do Novo ou do Velho Testamento, foi escrito numa língua que não é a nossa, com uma estrutura que não é a nossa, só para servir de exemplo. Assim, o hebraico, que é grande parte do texto bíblico, é uma língua que não tem separação de uma palavra para a outra. Vocês sabiam disso? Não tinha separação de uma palavra para a outra. A frase era direta, assim, sem separação. Para complicar, não tem ponto e vírgula. Para falar, acabou uma oração, começa outra. É direto, não tem acentuação, não tem nada. Para complicar um pouquinho mais, não tinha vogal, a, e, i, o, o que equivale a e, i, o na língua hebraica antiga. A de hoje não, mas é hebraica antiga. Era escrito aquela sopa de letrinhas de consoantes. E a pessoa que estava lendo é que tinha que, por assimilação e vendo onde colocar o A, o E para formar casa ao invés de caso, para fazer sentido na oração, e daí tirar a mensagem. Olha que complicação. Além disso, não existia como a gente organiza hoje, capítulo, versículo. Isso é uma coisa que foi feita já na Idade Média, né? Não era assim. Então, é delicado, a gente tem que ter cuidado para estudar. Não pode ser uma leitura como a gente lê uma história qualquer, a gente tem que aprofundar. Levando ainda em conta que tem a mensagem que foi passada para a gente, que precisa tirar o espírito da letra. Os hebreus usavam uma mensagem que eu acho muito interessante, que eles falavam assim: a Torá para eles não é só o que está escrito, não, é a mensagem de Deus, escrita ou falada, não importa. A Torá tem 70 faces, eles falavam. 70 para eles é um símbolo de infinito, por isso que tem que perdoar 70 vezes 7, que é um símbolo de infinito. A linguagem hebraica antiga não tem nada que seja subjetivo, é uma língua concreta. Para eles falarem, nossa, esse morro aqui é muito íngreme, eu fiquei até com vontade de, quase que desisti de vir a pé e peguei meu carro, né? Eles falariam assim: não tenha vontade, não existe a palavra vontade, porque vontade não é concreta, não é material. Ele ia falar: esse morro fez minha perna doer, eu tive, como é que poderia ser? Porque desejo também não existiria. Tá vendo a complicação? Ele tinha que colocar uma coisa concreta que simbolizasse a vontade. Cara, então tem toda essa complicação. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque se a gente for fazer a leitura de qualquer coisa, mesmo uma frase como essa do Paulo, está lá no início do capítulo, que é o que Emmanuel pegou de base para detalhar, o mesmo texto do Emmanuel, e fazer uma leitura simples e direta, pegar esse livro e ler na sequência, sem paciência, é um ritmo diferente do que a gente está acostumado hoje. Porque hoje a gente está acostumado com a internet. Você viu, eu conheci o Ricardo pela rede social, eu estou filmando a palestra para colocar no canal, para alcançar mais pessoas. O ritmo é diferente, né? Quando essas coisas foram escritas, era uma vida mais tranquila, mais elaborada. Você vê, Emmanuel já precisou explicar. Jesus veio ao mundo para fazer a terceira revelação, e a gente não vai parar com isso. Só que agora está na nossa vez. A nossa vez conosco mesmos. Cada um fazendo o seu caminho. E isso tem tudo a ver com o tema que é conta de si. Então vamos lá? Eu vou seguir passo a passo, devagarzinho com cada item. A gente vai preencher esse tempo que a gente tem assim. E fiquem completamente à vontade para fazer um sinalzinho assim para comentar alguma coisa. Perguntar se eu não souber. Eu não vou ter que pôr nenhum constrangimento de falar que não sei. A gente pesquisa. Ele traz a informação, porque tem referência para tudo. Ok? Então vamos lá. Então é o capítulo 50, conta de si. O texto está aí para servir de guia para a gente. Paulo escrevia aos romanos nessa época, dando como se fosse as cartas, né, dando conselhos, aconselhamento para aquele povo, né? E nesse trecho ele estava falando de que a gente não devia, vou trazer para a linguagem nossa aqui, informal, né? Que a gente não deve ficar prestando atenção na vida dos outros, a gente tem que cuidar da nossa. O recado dele era esse: para que você está preocupado em julgar seu irmão? Cuida da sua vida. Ele falaria sim se fosse no tempo de hoje, mas naquela época não se falava desse jeito, né? Mas então pegar passo a passo, ponto a ponto, que vai fazer mais sentido. Eu acredito que eu no meio do caminho vou dando uns exemplos, para não ficar monótono para a gente. Então ele começa:
É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que rodeia o mundo. Traduzindo para a linguagem de hoje. É normal que cada um de nós cuide dos problemas que a gente tem no nosso cotidiano. Por exemplo, quem tem uma empresa, é um dono de um negócio, é natural que ele cuide de administrar o negócio dele. Quem é profissional liberal, é natural que ele cuide de ter sua agenda de trabalho, de transporte de um lugar para o outro. Você que trabalha com os livros, fazendo divulgação, nós precisamos viver a vida do mundo como ela é. Não tem como eu, a partir da leitura do Evangelho, dessa espiritualização que a gente busca, desassociar do mundo, porque aqui que nós estamos e nós sabemos que nós estamos no lugar que a gente deve estar. Então, o que o Emmanuel está dizendo é que isso é justo, é assim que deve ser. Nós devemos lidar com os aspectos mundanos da vida material. Não é possível evitar isso. Nós sentimos fome, nós temos vontade de vestir, nós precisamos nos vestir, nós temos que ter uma casa, nós temos que estudar, nós temos que trabalhar, nós temos que criar os filhos. Então, uma série de demandas que são os nossos problemas no cotidiano. E é justo que a gente dedique nosso tempo a isso. Não ficar com a ilusão que ao buscar a doutrina ou outra forma de crença qualquer, nós vamos nos desassociar desse meio em que a gente vive e que a gente não deve também ter problema em fazer isso, em lidar com o mundo material. A gente precisa mesmo fazer. Ok? Só que aí isso não termina com um ponto final, termina com... Essa oração tem uma vírgula, e ele diz assim: entretanto, embora a gente tenha que cuidar de tudo que é material, isso é justo, isso é certo, isso é ok, isso é razoável, entretanto é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Bom, aí o recado é: ok, eu vou cuidar da minha vida, eu vou estudar, vou trabalhar, vou ter minha rotina de casa, vou cuidar da família, vou me preocupar com os meus problemas, como ele chamou, os problemas da vida cotidiana. Mas é justo, é importante, é necessário que eu saiba que tipo de conta que eu vou prestar a Deus, que ele chamou de Supremo Senhor, depois que eu chegar ao final dessa jornada material. Desencarnei. E aí? Vou me deparar com uma verdade. Que tipo de conta eu vou prestar? Aí é uma pergunta íntima. Cada um tem que perguntar para si se está consciente, se sabe qual tipo de conta ele vai ter que prestar. Será que a gente sabe exatamente? Ou nós vamos caminhando para essa prova sem saber exatamente qual matéria vai cair lá? Então, eu lido com a minha família, eu tenho meus filhos, tenho minha mãe, tenho meu pai, tenho meus primos, e que tipo de coisa nessa relação é daqui e compete a ter cuidado com isso, ou coisa que transcende o material e vai para uma lista de coisas pelas quais eu vou ser chamado a prestar contas. Em tudo, em cada detalhe. Essa é uma pergunta íntima, como eu falei. Ninguém consegue responder uns pelos outros, né? E isso tem a ver, inclusive, com o texto. O título do texto é conta de si, é cada um que sabe como é que está indo. Mas na frente vai até entender por que é tão pessoal assim, já que existem, digamos, regras morais, né? Mas é pessoal. Bom, caminhando um pouquinho mais. Inquieta-se a maioria das criaturas com destinos dos outros, descuidados de si mesmos. É aquilo que a gente falou no comecinho, né? Vou dar um exemplozinho bobo. Imagina que na rua da sua casa tem uma senhora, boa senhora, prestativa, alegre, ajuda os vizinhos, mas tem um hábito de ficar na janela, igual aquela de cerâmica namoradeira, né, que chama, aquela posezinha assim, prestando atenção no vai e vem das pessoas, né? Prestando atenção no vai e vem das pessoas, e sempre que tem a oportunidade de conversar com uma dessas vizinhas, ela faz um comentáriozinho sobre a vida dessa pessoa que ela vai passar. Às vezes nem com maldade, mas gosta de comentar. Como que a gente chama essa pessoa? Como que a gente chama? Pode falar. Se fosse hoje, se a gente for pegar e traduzir para a linguagem de hoje, informal, é assim que a gente chama, não é? Não precisa nem ter maldade, mas ela está preocupada mais em cuidar do andar da vida do pessoal que está à vista dela, e às vezes ela está precisando capinar o jardim, né? Não é assim? Olha só, nessa época já tinha. Né? Porque o recado do Paulo
nessa época aqui, logo depois da vinda de Jesus, era esse para os romanos, para cuidar da sua vida. E o Emmanuel está repetindo, daquele jeito dos dois, peculiar aos dois. Eles não iam chamar o pessoal de fofoqueiro, sabe? Esse termo provavelmente nem existia na língua deles, né? Mas é isso, o recado é esse. E hoje nós fazemos isso ainda potencialmente com as redes sociais. Porque todo mundo tem algum conteúdo para colocar, todo mundo tem uma opinião para colocar, todo mundo tem um comentário a fazer, todo mundo tem alguma coisa que curte, alguma coisa que não curte. Todo mundo tem, nós somos assim. A rede social fez sucesso porque ela é maravilhosa? Fez sucesso porque a gente gosta disso. Nós somos assim. Está errado? Não, não está errado. É da nossa natureza, nós somos seres sociais. Tem dois exemplos legais disso. Tem eu gosto muito de ver vídeo de vida animal, adoro ver. E num desses estudos, eles estavam acompanhando a vida, o relacionamento social de chimpanzés. Então tinha um grupo de chimpanzés e eles têm aquela prática do macho alfa, né? O macho dominador, ele manda no grupo inteiro. Normalmente é o mais forte, ele se impõe por isso. Mas não é só pela força, como a gente pensa. É pela relação política, social que eles têm também. Eles formam grupos. Então quando o macho está envelhecendo e já tem um outro que está começando a se destacar, já é mais forte, mas ainda respeita, os outros machos que têm interesse em poder começam a se aproximar do outro e vão formando aquele que é um movimento de política, para o bem ou para o mal. E eles formam grupos. Nesse estudo, o que eles mostraram? Pegaram um caso para caracterizar isso de forma bem simples. No meio do território deles tinha um lago bem rasinho, assim, 30, 40 centímetros, e muito calor na região, então o lugar de preferência deles era ficar sentado naquele lago, na sombra, na vida boa, parecendo uma hidromassagem, assim. E eles competiam entre si para pegar a melhor posição. Só que quando o macho alfa chegava, todo mundo corria. E ele sentava no melhor lugar, que era um lugar que ainda tinha um galho da árvore, assim, ele encostava ali na mão folga. Os outros deixavam ele lá. Aos poucos, os que eram mais próximos dele iam chegando, sentando do lado e ficavam por ali. Como se estivesse... Como não? Socializando, né? Uma fêmea, que era a fêmea desse macho alfa, que tinha um filhotinho, ela percebeu os olhares, e assim, no documentário você percebe nitidamente, os outros animais olhavam com aquele... Você via inveja no olhar, e olhavam para os outros para ver quem que também ia ter consideração suficiente para poder ir lá e sentar junto com aquela turma. A fêmea, ela está distraída ali com o filhote, de repente ela levanta a cabeça e vê todo mundo com atenção para aquilo, ela falou, deixa eu mostrar que eu posso. Ela pega o filhotinho, estimula ele aí na água e vai lá e senta próximo. O ar de revolta das outras em torno é surpreendente. Isso é um instinto, um comportamento de socializar que nós carregamos até hoje, né? Até hoje. Aquele símbolo que está lá na Bíblia, da Arca de Noé, quando fala dos 3 níveis da arca, né? O porão, o nível onde fica a família, a janelinha onde Noé solta a pomba, aquilo é um símbolo exatamente disso. No porão estão os nossos instintos, os nossos desejos, os animais que ainda estão presentes em nós. Se a gente for levar aquilo no pé da letra, vira uma confusão na cabeça, né? Mas é isso, ainda está com a gente. Nós temos essa característica de ser social. Uma outra experiência muito interessante também, que mostra como a gente presta atenção uns nos outros o tempo todo, foi feita na Inglaterra. Um psicólogo juntou uma turma que era, pelo tipo de curso, predominantemente mulheres, e ele contratou um ator muito bonito, um modelo, para começar um determinado período junto com aquela turma. E ele deu um jeito de colocar ele numa carteira bem no meio, bem em destaque, e ele sabia que as moças iam reparar. E aí, em determinado momento da aula, ele começava a fingir que estava bocejando. Você já reparou quando a gente está em grupo, em família, que um faz isso, normalmente outros fazem também? É empatia, porque a gente está prestando atenção na pessoa. Como ele sabia que todo mundo estaria prestando atenção nele, ele queria medir o quanto que um detalhe desse pequeno seria notado. E colocou o câmera escondido. E realmente algumas moças, toda vez que ele fazia isso, algumas moças bocejavam também. Quando foi o inverso, era uma moça muito bonita no meio de uma sala de muitos homens, foi mais ainda, porque o homem é muito ligado ao aspecto físico. Então estava todo mundo prestando muita atenção nela. Ela bocejava, os outros todos bocejavam também. Esses exemplos bobos são só para a gente perceber que, queiramos nós ou não,
sejamos espíritas ligados a outras coisas além da matéria ou não, nós ainda carregamos isso na nossa essência. É uma pressão natural por sermos sociais. E isso é bom que seja assim. A gente se associa com as pessoas para fazer caridade, a gente se associa com as pessoas para criar um grupo espírita, a gente se associa com pessoas para escrever um livro, a gente se associa com pessoas para N coisas boas. Mas esse intuito também pode ser usado para coisas menos nobres. É uma questão de escolha. Não é a característica que é ruim. Nesse caso aqui, essa característica vem levando a um comportamento indesejado há muito tempo. Né? Tem recado do Paulo, tem recado do Emmanuel, e o recado continua valendo até hoje. Para a gente prestar mais atenção na nossa vida do que na vida alheia. Né? Bom, vamos avançar um pouquinho. Até aqui tudo bem, pessoal? Bom, e aí ele completa ainda para dar mais ênfase a essa característica. Homens, seres humanos, né? Isso é uma coisa característica. Na época não tinha essa pressão toda de coisa de gênero e tal. Você falava homem sem ter nenhum preconceito com isso. Todo mundo entendia que estava falando homem e mulher. Hoje a gente tem que ter cuidado para falar isso. Parece estar excluindo alguém, né? E não é o caso. Os seres humanos, existem seres humanos que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Olha só, Emmanuel não está falando que a gente não deve importar com as pessoas, com as instituições, com a condição, com o cenário, com o ambiente que a gente está. Isso está falando para a gente não desesperar, não é isso? Não ter desespero, porque se tiver desespero, a coisa não vai. Se a gente olhar para o cenário político, econômico, social de um país, nosso ou qualquer outro, nós sempre vamos ter motivo para ter preocupação. Agora, transformar a preocupação em desespero, ir para a rua, fazer quebradeira, mudou o limite. Eu tenho um problema familiar, minha filha adolescente está me dando problema. Se eu não tiver equilíbrio, serenidade para lidar com o problema e oferecer uma dose maior ainda de amor do que eu já oferecia e ficar desesperado, vai resolver o problema? Não vai resolver o problema. Então o conselho aqui do Emmanuel é esse, é que além de preocupar mais com a própria vida do que com a vida alheia, ao fazer isso, muitos de nós levam isso a um estágio de desespero. Agora, veja se tem cabimento uma coisa dessa. Eu sei que fica parecendo ser frio, mas vamos pensar num caso aqui da nossa região que causou muita comoção. Dois, na verdade. O rompimento da barragem em Mariana, em Brumadinho. Qualquer uma das duas. Vocês notaram a comoção que foi? Muitas pessoas desesperadas. Aí vamos ser racionais, não frios, racionais. Alguma ou uma boa parte dessas pessoas que teve desespero foi lá ajudar? Teria como ir ajudar, mesmo se quisesse? Teria como fazer algo? Então entende que o desespero não leva absolutamente nada, é por isso que ele está dando esse conselho? Então, o que a gente pode fazer? Uma oração para as famílias, uma oração para as pessoas que desencarnaram, vibrar para que elas se encontrem em uma condição favorável. Isso ajuda, realmente. Agora, ir para a rede social, compartilhar fotos que desequilibram muito mais ainda o ambiente, isso é desespero. Isso é desespero. E aí não convém. Outro caso foi agora recente, de um garotinho que houve uma campanha enorme na Lafayette, o pessoal se mobilizou, tudo ótimo, excelente, maravilhoso. Mas tem necessidade daquele rancor que foi com o pai, foi acusado, eu não sei se é verdade ou se não é, também não me interessa, mas tem necessidade daquilo? Ou como agora desse MC que fez um vídeo de uma menininha na Disney, né? Aí assim, tem pessoas que estão manifestando um ódio infinitamente desproporcional ao erro dele, desespero completo, desnecessário. Vocês lembram da lei de Talião? Olho por olho, dente por dente? Se a gente for nessa direção, terra de banguela cego, né? Porque quem não é? Agora, uma coisa que eu vi essa semana, vocês sabiam que essa lei na época foi um avanço? Quando eu vi essa história desse MC, me fez lembrar, por isso que eu descobri. Foi um avanço na época. Porque antes o que acontecia? A pessoa ia lá e furava o olho de alguém, o outro ia na aldeia dele e matava todo mundo da aldeia. Não só ele, como todo mundo da aldeia, que nem tinha nada a ver com isso. Era desproporcional. Então uma lei que pra gente hoje parece absurda, olho por olho, na época era um avanço, porque passava a ser proporcional.
Posso falar? Lembra que eu comentei com você que eu estou relendo um livro até para estudar, que eu estou fazendo trabalho? Quando você falou da oração, na hora, está até marcado, tá vendo? Na época de Jesus, na oportunidade, gente, o livro chama-se O Amor Jamais Esquece. É maravilhoso. Quem já leu, lê de novo. Eu estou relendo, como eu disse, né? Eu li há 20 anos atrás, era uma Simone. Hoje eu sou uma outra Simone e a gente consegue ver um outro contexto. E a oração para o semelhante, ela é tão importante que aqui relata uma parte, como Jesus no ano 32, né? Levava multidões, muitos afoitos, muitos eu queria aquele milagre naquele momento. Tinha aquela mulher lá que precisava chegar até ele, mas ela não tinha condições físicas. O que Josué teve empatia com ela? Eu falei, empatia naquela época não existia, não, é a palavra de agora, né? Teve empatia com ela, viu que ela necessitava e ele orou, pediu a Deus. E chegou rapidinho, porque Deus então me mandou um WhatsApp na hora, né, para Jesus. Ele foi tocado e ele parou e retornou até ela. Está aqui, tem um relato do livro, um capítulo totalmente desse. Aí, se você me permite, fala assim, ó, sempre que nós oramos com confiança na sinceridade dos nossos propósitos, de ajudar quem sofre e na pureza de um coração bondoso, como no caso aqui está falando dele, né? Eu estou seguro de que a resposta não tarda a chegar. Então, nós não podemos ir lá ajudar aquela pessoa que está com aquela necessidade, mas eu posso orar por ela. E a divina providência vai estar realmente dando auxílio para ela. É muito interessante isso. O recado do Emmanuel é justíssimo, como sempre, porque a pessoa, para se mobilizar para fazer isso, ela não pode estar desesperada. Porque ela, assim, ao invés de ajudar e resolver o problema, ela se envolveu foi com o problema e não com a solução. Ela ficou desesperada. Então ela não consegue, se ela não está desesperada, ela não vai conseguir ter nem estrutura psíquica para fazer uma oração que é, em síntese, a esperança. Não tem como. Ela não consegue. Né? Lá na frente, acontece outros casos, e Josué fala assim, se eu continuar orando com a minha confiança, com a minha segurança, eu vou continuar sendo atendido. Olha só a confiança que ele tinha, a questão daquela fé. E hoje, nós, nesse século XXI, será que a gente está tendo tanta essa fé assim? Está totalmente um pouco perdida, né? É isso mesmo. É isso mesmo. O não envolver com a situação, quando a gente lê qualquer material que mostra relatos de espíritos que já alcançaram um estágio de evolução muito além do nosso, uma característica marcante deles é esse equilíbrio, essa serenidade, né? Perceber a dor, se emocionar até com a dor, se mobilizar para resolver o problema, mas não se desesperar nunca, mesmo nas cenas mais pesadas, eles estão sempre equilibrados. É lógico que nós não vamos sair do nosso estágio atual para esse estágio, mas o nosso alvo tem que ser esse, né? A nossa referência tem que ser essa. A nossa referência maior não é Cristo? Não é o que a gente precisa copiar a atitude? Então, isso diz respeito também a essa serenidade, essa tranquilidade para não desesperar em momento algum. Bom, vamos avançar mais um pouquinho. Todavia, a pergunta então é, já que a gente raciocinou que a gente deve manter esse equilíbrio, ter esse distanciamento saudável das situações, não ter desespero, então a questão agora vira uma pergunta. Todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? Bom, se a gente tem que ter esse distanciamento, não tem que ter desespero, tem que ter tranquilidade, a quem pertence isso? Né? Essa é a pergunta. E já responde, a resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O recado é muito simples, né? Tudo pertence a Deus. Tudo que nós temos e usamos foi dado por empréstimo. Tudo. Não tem exceção. Não dá para pensar numa coisa que não é. Vamos pegar um exemplozinho bem pequeno e outros grandiosos, para a gente ter uma noção disso. Imagina que hoje eu vou voltar para casa, saindo daqui, tem uma síncope qualquer enquanto estou dormindo, desencarno. O pessoal resolve, para não ter trabalho, mandar me sepultar com essa camisa mesmo que eu estou aqui, para não ter que trocar. Esse botão aqui é de plástico. Vocês têm noção de quanto tempo o plástico decompõe na natureza? Se não fizer nada, nenhum tratamento? Por horas? Uns 100 anos.
Daqui a 100 anos, o que vai ter sobrado do meu corpo lá dentro? Nada, né? Só o botão que vai estar lá, os botões, vocês sabem, né? Se ninguém mexer, eles estarão lá. Do meu corpo, já foi. Devolveu tudo que estava aqui, organizado em matéria, para a natureza. Isso é uma coisa íntima, pessoal. Eu vivo com esse corpo há 51 anos. Quando eu desencarnar, eu estarei com ele, né? Isso cabe para todos nós, né? E não tem transfusão de corpo ainda. Aqui, nesse mundo, não. Então, essa coisa íntima e pessoal, a mais íntima e pessoal de todas, nós vamos deixar, está por empréstimo. Está emprestado. Vamos pegar uns exemplos mais radicais e mais longe de nós do que o botão da minha camisa. Vocês já ouviram falar na necrópole de Gizé? Esse nome é familiar para vocês? Vou trazer um nome mais simples, que todo mundo vai lembrar. As pirâmides do Egito. Todo mundo já ouviu falar. Só que tem pirâmides em várias regiões do Egito. Tem uma região do Egito que é Gizé, que tem um grupo de pirâmides enormes, são as maiores, e eram usadas para enterrar os faraós, por isso o necrópole. Em volta dessas pirâmides, recentemente eles descobriram, está no imaginário de todo mundo, que quem construiu as pirâmides eram escravos, né? Não, eram trabalhadores, eles receberiam um salário. Trabalhavam, então, lá numa pirâmide dessa, que foi construída há 2000, deixa eu pegar minha cola, em torno de 2.500 anos antes de Cristo, então, quase, nós estamos caminhando aí para 4.500 anos atrás, lá naquelas pirâmides tinha uma pessoa, várias, né? Não vou pegar o nome de exemplo, que acordava de manhã, comia, tomava o seu, não sei se era, como que se dava o nome disso, mas comia algo, a sua refeição matinal, vestia a túnica, ou sei lá, como se eles se vestiam, ia lá trabalhar, reclamava do faraó com um colega do trabalho, recebia um salário, trocava coisas ou comprava coisas para sustentar a família, tinha esposa, tinha filho. O que sobrou desse nosso personagem? Biológico, a parte biológica dele. O que tem dele aí? Tudo, só que não é ele mais. O átomo de carbono que estava no osso do braço dele foi para a terra absorveu, cresceu numa graminha, um camelo comeu, foi para a pele do camelo, o camelo morreu, cresceu outra grama em outro lugar, aí um crocodilo comeu e assim foi. Está tudo aqui na terra. Deus está transferindo da mão de um para o outro, por empréstimo, não perde nada. Mas ele, esse ser biológico, nosso personagem dessa historinha, não existe mais fisicamente, né? O que ficou dele então, além dessa questão material que veio para a Terra? A pirâmide, né? Ele contribuiu, ele ajudou a construir, então parte dele está lá na pirâmide até hoje. Olha só que curioso, não perdeu nada, está tudo aí. A obra dele serviu para dar sustentação para uma crença e um poder administrativo da época, e hoje serve para esse país ganhar dinheiro com turismo. Esse trabalho dele está lá, esse recurso está lá, ele mesmo, esse ser biológico, te doou tudo que era composição do corpo para a natureza de novo, e foi para outros seres que a gente já, depois de 4.500 anos, a gente não consegue rastrear isso nunca mais. Não fica claro que é empréstimo? Vamos pegar um exemplo mais perto. A gente falou de 4.500 anos atrás, vamos pegar um caso de 221 anos atrás. As muralhas da China. Construção enorme, né? É uma das poucas construções que são possíveis ver do espaço. Lá do espaço você consegue ver de tão grande. Eu tenho curiosidade de ver do tamanho. Se a gente pegasse a muralha da China e fizesse assim em cima do Brasil, dava para ir lá do norte extremo até o sul. Mais de 8.000 quilômetros de muralha. É uma coisa fantástica. E eram trechos de muro com um pequeno quartel, vamos chamar assim, de tempos em tempos. Ali ficavam soldados cuidando para não deixar nenhum país invadir a China. O propósito era esse. Então, num lugar desse, tinha uma pessoa, que era soldado, que deixou a família para passar um tempão, uma temporada lá, quartelado, vigiando, cuidando da segurança do país. Mesma coisa do cara lá da pirâmide, não é? Também já foi 220 anos antes de Cristo. Então, tudo que era dele, físico, voltou para a natureza, que estava emprestado, ele doou. O que ele fez lá de segurança serviu durante um período. Se ele ajudou a construir a muralha ou fazer manutenção, a muralha está lá. Então, nós não levamos nada material, está só emprestado. Se fosse nosso, a gente levava. Vou pegar um último caso mais recente. Esse é bem recente mesmo.
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Todo brasileiro conhece e boa parte do mundo também. Foi construído em 1931. Acabou de ser construído em 1931. Meu pai não tinha nascido ainda. Foi construído. A estátua é um presente da França para o Brasil, mas aquela estrutura toda um arquiteto que projetou e foi responsável pela obra. Heitor da Silva Costa desencarnou em 1947, quando meu pai tinha 8 anos. Ele estava com 73 anos de idade. O que mais que a gente pode saber dessa pessoa? Eu não achei nada, só isso. Só fiquei sabendo dele pela referência da construção do Cristo Redentor. Essa pessoa, esse Heitor, que provavelmente tinha família, né? Não sei se existia CPF na época, mas almoçava, dormia. Esse Heitor biológico voltou para a natureza, devolveu o empréstimo. Esse que é o raciocínio que a gente precisa fazer daqui em diante com conta de si. Porque se é um empréstimo, de todo o recurso que a gente recebe é empréstimo, eu tenho que prestar conta, não tem? Alguém faz um empréstimo e depois não cobra? Fica por isso mesmo? Aí não é empréstimo, é doação. Não é? E todo texto que a gente recorre para saber de como são esses recursos que são colocados à nossa disposição, o termo é empréstimo, não é doação, é empréstimo. Nós vamos prestar conta dessas coisas materiais que nós estamos falando, que nós demos exemplo. Mas tem mais, avança. Vamos lá. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. O Emmanuel está dizendo o seguinte: esse raciocínio do empréstimo e de prestar conta das coisas materiais, né, que é prestar conta de si, dessas coisas que foram emprestadas, podem levar algumas pessoas a um raciocínio confuso. Ele já alertou, é isso que está fazendo. Que raciocínio é esse? Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, ou seja, eu vou prestar conta disso, que tem o homem, o ser humano, a ver pelas contas da sua família. Se é pessoal, o que eu tenho a ver com as contas da minha família? Indígena, desculpa. Que o homem tem a ver com as contas da família, da casa e da oficina. Aí outra palavrinha. Oficina na época significava qualquer lugar de trabalho. É um local de trabalho qualquer. Oficina é o termo que se usava. Então, se a conta é pessoal, se o empréstimo é pessoal, o que nós temos a ver em prestar conta da família, da nossa casa, que aí está simbolizando a posse, né? E da oficina, que é o local de trabalho, ok? Desses 3 pontos. Por quê? Se é pessoal, nós temos que prestar conta disso. Primeiro, vamos por raciocínio lógico. Se Emmanuel está colocando que isso pode gerar um raciocínio confuso, e ele faz essa pergunta, já que é pessoal, por que eu vou prestar conta disso? Ele está, ao mesmo tempo, afirmando que eu vou. Não é? Mesmo sendo pessoal, mesmo a conta sendo pessoal, eu também vou prestar conta da minha relação com a família, com a propriedade e com o local de trabalho. E ele explica logo na sequência. Porque esse é um dos maiores desafios que nós temos. Quem tem o hábito de lidar com comunicação de pessoas que já desencarnaram, com leitura que trazem relatos de pessoas que desencarnaram, se deparam com vários casos de pessoas que tinham muito apego, né? Muito apego, e elas se sentem muito complicadas do outro lado por conta desse apego. Vamos dar o exemplo do André Luiz. André Luiz é um bom exemplo, né? Eu acho que é um livro muito conhecido. Quem não leu o livro, viu o filme, né? Nosso Lar. Vocês se lembram que quando ele é acolhido depois do umbral, aquele local que ele estava perturbado, e aí ele começa a entender as coisas, vai melhorando, até que chega um ponto que ele está bem equilibrado. Ele está se sentindo bem, já está trabalhando e tal. E eles ganham a permissão de vir voltar à Terra para ver a situação da família, que ele estava preocupado. Isso é apego? Não, é uma preocupação justa, né? No comecinho do nosso filho fala, isso é justo. Só que quando ele chega em casa, ele depara, já na entrada, o quadro que tinha dele com a família não está lá mais. Ele já repara. Aí olha só, é engraçado, né? Tem um espírito que já devolveu o empréstimo do corpo para a Terra, que já está lidando com a experiência, se preocupou com um quadro na parede.
Curioso, né? Porque era o quadro dele com a família. Aí ele se depara depois com um amigo que tinha agora se casado com a esposa que ele considerava a esposa dele ainda, e estava com a família dele. Então ele se desequilibra imediatamente. O que fez isso? O que causou esse desequilíbrio? Apego. E aí, não é apego só ao botão da camisa, a pirâmide, a muralha da China e o Cristo Redentor, não. Essa é a parte mais desafiadora para a gente. Porque eu tenho 2 filhas e quando eu penso que eu tenho que ser desapegado delas, é difícil. É difícil, mas tem. Porque sabe por que acontece isso? A nossa concepção de amor é muito longe do que é amor ainda. A gente confunde amor com propriedade, com apego. Então é minha filha, e não é. Ela está nesse papel, nesse momento, mas é um espírito como qualquer um de nós, que tem a história que precede esse momento e tem a história que vai depois. E aí, se acontece algo que eu não gosto, que eu acho que não está certo, a única coisa que me compete é orar, aconselhar e oferecer amor. Só. Mais do que isso, é apego. Eu estou querendo impor a minha vontade, estou querendo impor a minha opinião. Esse é um exercício desafiador para todos nós e que está aqui no cerne dessa mensagem. Em conta de si passa por isso. Como que a gente consegue vencer esse desafio de ser desapegado dessa coisa que bombardeia a gente o tempo todo, tanto a parte material, as coisas que nós temos, nós usamos, nós compramos justamente, trabalhamos, mas principalmente, mais desafiador, as pessoas que nós amamos, entre aspas, na maioria das vezes. Né? Vamos avançar um pouquinho mais então. Eu parei no argumento, né? Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, após do lar as finalidades do grupamento em que se agrupam, pertencem ao Senhor Supremo, Supremo Senhor. Ou seja, não é só o botão da camisa, não é só a pirâmide, não é só a muralha da China, não é só o Cristo Redentor, não é só o nosso carro, não é só o nosso tênis, minha casa, minha cama, minha televisão, meu Xbox, meu celular. Não é só isso que pertence a Deus. As pessoas com as quais eu me relaciono pertencem a Deus, são criação de Deus, assim como nós. Isso é uma coisa que eu acho que também vale uma reflexão íntima. O quanto a gente tem noção clara, ao estabelecer as relações, que aquelas pessoas não nos pertencem, nem nós a elas. E que todos nós somos obras de Deus, parte da obra de Deus. E que tudo que a gente vê agora aqui, material, é dado por empréstimo para um propósito, que é a experiência na matéria, e que isso tudo vai ser cobrado depois. Vamos ler o último trecho para a gente poder concluir. Mas o homem, o ser humano, na conta que lhe é próprio, ou seja, naquilo que é pessoal, por isso que fica contraditório, mas é naquilo que é dele, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família e a casa que o asila e a fonte das suas atividades comuns, ou seja, o trabalho. Naturalmente, ninguém vai responder pelos outros. Todavia, cada espírito, cada um de nós, em relacionando o esforço que lhe compete, ou seja, aquilo que compete a ele fazer, que é o caso de não ter o desespero, mas agir naquilo que é possível, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Então, o recado é direto, é simples. Nós vamos ser cobrados pela nossa consciência, não é Deus. A maioria, que eu tenho certeza, eu espero até que todos, já fez aquela difícil transição de ter uma imagem de Deus semelhante a nós, porque é o contrário, né? É o contrário. Deus não vai cobrar, ele não está lá sentadinho no trono com um cajado na mão, barba branca, vestido com uma túnica branca, e vai chegar lá e vai te ajuizar, ele não vai te condenar por lá. Ele não tem boca para falar com você. Ele não tem boca, ele não é material, ele não é físico, né? Ele se comunica conosco pela consciência. Agora vamos fazer um experimento aqui, vamos imaginar uma situação, um juiz comum, um juiz aqui de Lafayette. Como que ele julga? Ele tem lá uma pessoa que está sendo acusada, ele vai pegar as provas do promotor, quem está acusando, vai pegar as provas do advogado de defesa, quem está defendendo, vai olhar as provas, vai ver em que ele acredita, porque ele não estava lá na hora.
do evento que aconteceu ou não? Ele pega as provas. Se ele acreditar que as provas para condenação são mais consistentes, ele vai condenar. Aí ele faz outra comparação, compara o ato com a lei. E fala, para isso o que você fez, 2 anos de cadeia. Ok? Material. Agora, esse juiz tem uma certa eficiência que depende da qualidade das provas. Né? Agora, e um juiz que não precisa recorrer às provas porque ele viu tudo que aconteceu. Estava lá. O que aconteceu ou não, ele sabe. Mais até, ele sabe da intenção por trás do que foi feito ou do que não foi feito. Exemplo, imagina que a gente está vindo para a nossa reunião de estudos e aí no trânsito alguém me dá uma fechada, eu fico muito bravo, tenho vontade de baixar o vidro e falar um monte de absurdos para a pessoa. Só que eu já estou me melhorando, aí eu sinto, mas não falo. Né? Então alguém pode me acusar de ter ofendido alguém? Não falei, mas eu estou totalmente inocente? Porque eu senti muito, ainda, não é? Esse juízo que eu estou falando, ele sabe da nossa intimidade, ele sabe da nossa intenção, ele sabe do que passou em nós. Que juiz é esse? Nossa consciência. É Deus falando com ele. E é assim que chega. Todo estudo que a gente faz, que mostra a vida dos espíritos, das pessoas, né, que desencarnaram e chegam lá e deparam com os atos da vida, é a consciência que fala, não tem acusador. O acusador é quando tem algum espírito mais infeliz que quer ver alguém mais tão infeliz quanto ele e persegue acusando. Agora, ele próprio, Deus ou um seu mensageiro, não acusa, é carinhoso, coloca as claras, desperta a consciência da pessoa de forma amorosa. Uma pessoa que começa a ficar curiosa com a doutrina espírita, falar assim, nossa, então Deus não julga? Não, então é muito mais tranquilo. Quem vai avisar para essa pessoa? Quem avisa? É lógico que é muito mais complicado. Porque você sabe que não xingou, mas você teve vontade de xingar. Então quem está do seu lado fala assim, nossa, que pessoa equilibrada, né? Que pessoa serena. Se fosse eu que tivesse fechado, tinha xingado. Mal sabe que o que ela sentiu vontade de fazer era muito pior do que ela falaria, né? Não é verdade? E a conta que a gente vai prestar, olha só que profundidade. Nós vamos prestar conta de tudo que é material que foi colocado à nossa disposição, de todo o recurso intelectual que foi colocado à nossa disposição, de toda a capacidade que nós temos, de todas as pessoas com as quais a gente relaciona, com toda a responsabilidade que a gente tem no nosso grupo familiar, de toda a responsabilidade que a gente tem com as pessoas do trabalho, com quem a gente encontra, com tudo nesse grau de profundidade de avaliação, porque somos nós mesmos. André Luiz, mesmo seguindo o mesmo livro de exemplo, quando ele depara com um trabalho que ele poderia ter feito enquanto ele clinicava, ele era médico, né? Ele percebe o tempo que ele perdeu, ele cita inclusive quantos anos de clínica ele dedicou de um jeito que não era o ideal. Foi alguém que apontou o dedo para ele? Não, foi ele próprio. A conta que a gente vai prestar é para a nossa consciência, que é por onde Deus fala. É assim que nós vamos prestar contas, é assim, desse jeito. Então, assim, eu não estou em condições de dar conselho para ninguém, muito pelo contrário. Mas o que há de conselho aqui no Evangelho, ele é muito simples e muito direto. E nós somos espíritos e sabemos de cor. Fora da caridade não há salvação. Por que fora da caridade não há salvação? Porque a caridade, ela é aquilo que bloqueia as duas características que são o problema na hora de prestar conta: orgulho e egoísmo. Com orgulho e com egoísmo, não tem como praticar a caridade. Então a caridade é um exercício que a gente traz para a nossa rotina, na medida em que cada um puder, que ao exercitar, você cria um hábito de exercitar a caridade e o hábito vira o mau hábito vira um vício, o bom hábito vira uma virtude. A gente não ganha virtude, a gente exercita uma prática saudável. Ao exercitar com frequência, ela vira hábito. Uma boa coisa no hábito acaba virando virtude. Então a caridade é um exercício para a gente saber um dia amar. E é disso que a gente vai prestar conta. Se na hora que eu cuido do alimento da minha casa, eu estou fazendo isso reclamando do meu trabalho, do cansaço, ou se eu deito e agradeço a Deus por mais um dia que eu me desgastei fisicamente para conseguir sustentar minha família. Se eu reclamo do meu patrão, ou se eu agradeço porque o desafio de lidar com aquela pessoa vai fazer eu ser mais humilde. Se eu reclamo do governo,
todo dia, ou seja lá qual for o governo que tiver, eu vou fazer o melhor que eu puder para contribuir e enxergar nesse governo os pontos fracos e os pontos fortes, como todos têm. É dessa conta íntima que a gente vai prestar. Não é aquela coisa roubei, não roubei, matei, não matei. Isso aí, já passou dessa fase, né, gente? Nós estamos agora no ajuste fino já. É o quanto que a gente dá conta de, como está lá no comecinho do texto, lidar com a rotina, que é material, que exige o trabalho, que exige tudo, e ao fazer isso, fazer com caridade, que essa caridade é muito mais difícil do que a de doar uma roupa, doar uma cesta básica, doar... eu posso falar por mim, não posso falar por vocês, mas eu já fui várias vezes numa campanha do quilo e eu não estava de corpo presente só, estava preocupado com outra coisa, não estava nem lembrando, sabe, que aquilo ali era um ato de caridade, estava desassociado. Então é possível fazer esse tipo de caridade sem mudar nada intimamente. Já a caridade que você perdoa o seu irmão que não combina com você, porque gosta de um time diferente, essa é difícil. E é nessa que nós vamos ser muito mais cobrados, porque essa é só a nossa consciência que fala. Um monte de nós que estamos no movimento espírita, que tem uma visibilidade, às vezes por conta de mensagem que você posta, de uma coisa que você fala, que as pessoas fazem ali, passa a ser uma referência e as pessoas passam a fantasiar que você alcançou coisas que você sabe intimamente que você não tem ainda, porque a sua consciência cobra. Às vezes as pessoas em volta falam, nossa, eu gosto tanto de ir na sua casa, é um ambiente tão tranquilo, acho que você é uma pessoa tão serena. Não sabe o que está passando intimamente, mas nós sabemos. Essa luta que a gente tem que empreender, esse esforço que é a tal da reforma íntima que no meio da doutrina tanto se fala. Bom, pessoal, faltam 5 minutos para a gente concluir o nosso tempo. Eu queria aproveitar para agradecer a oportunidade. Foi mais do que prazeroso vir falar com vocês, foi emocionante mesmo, como eu falei no início, porque ver o GEA hoje é ver uma prova material daquela coisa de que uma gotinha de amor cobre um vale de sofrimento. Porque eram 5 pessoas em volta de uma mesa, estudando o Evangelho. 5 pessoas numa mesa estudando o Evangelho. E olha hoje quantas pessoas atendem, né? É emocionante ver que qualquer movimento que você faz por bem, ele tem repercussão quando ele é sincero, ele é desinteressado, então vale muito a pena. Vale a pena quando é para fora e vale muito a pena quando é íntimo também. Então agradecer a atenção de vocês, o carinho que eu fui recebido aqui mais uma vez, seguindo a tradição da casa, né? E me coloco à disposição sempre que eu puder para essa ou qualquer outra tarefa que for possível realizar. Então vamos agradecer ao autor da vida, nosso Senhor, todo justiça, todo amor, todo poder. Agradecer ao nosso Mestre amado Jesus por essa oportunidade de estudo. Pensar que em torno de nós, em cada ato simples que a gente tem de vida, uma respiração profunda que se faz, além do oxigênio que nutre o nosso corpo, tem esse amor que é insuperável, que vem de Deus, que preenche todo o espaço que compreende a nossa volta e dentro de nós também. Essa energia milagrosa que é o poder de Deus criou tudo que nós conhecemos, criou tudo que nós nem conhecemos ainda. E ter gratidão e percepção disso é essencial para que a gente tenha um motivo muito presente para fazer essa transformação e na hora que cada um de nós encontrar aquele momento derradeiro de deixar o corpo e encontrar a vida na sua dimensão real, a gente faça isso consciente de que nós cumprimos dentro da nossa capacidade do momento da melhor maneira possível, que a gente se esforçou para poder chegar lá e prestar contas com um mínimo de consciência pesada e seguros que nós fizemos o que estava no nosso alcance. Muito obrigado pela presença de vocês, graças a Deus.